Olá, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Vanessa Hatayama, idealizadora do projeto Lixo do Bem e da Ser Sustentável Terapias. E hoje eu tô aqui para compartilhar uma experiência que eu tive, com um dos meus filhos, que eu acho que pode ser uma experiência, um relato que talvez te ajude, né? Eu aqui particularmente falando com quem tem filhos e tá nessa jornada maravilhosa, mas complexa que é educar, né? Principalmente nos dias de hoje. Bom, ano passado, já no início do ano, meu filho estava com algumas questões muito sérias na escola. Ele estava com dificuldade de adaptação, de interação, e ele já estudava nessa escola há alguns anos, mas não estava conseguindo socializar, enfim. Naquela, o início ali da adolescência também, um período por si só, né, já mais complicadinho ali, mais complexo, né, pra gente lidar. E eu tava nessa jornada, né? Tentando entender até onde era a questão dele, a partir de onde era realmente uma dificuldade dele lidar com a escola, a parte que cabia à escola também, e, claro, respeitando o lugar de cada um, né? E tentando, de fato, entender qual era a responsabilidade dele nisso tudo, né? Eu não queria simplesmente ceder ao pedido de cara, mas eu precisava entender, e aquilo já estava se arrastando há algum tempo, na verdade. Eu estava conversando com a diretora da antiga escola dele, que acabou se tornando amiga da família, porque eles estudaram lá desde pequenininhos, foi a primeira escola deles, e aí precisei mudar porque lá não tinha, não ia até o Fundamental 2, ensino médio, né? A escola dela terminava ali no Fundo 1. E ao conversar com ela, eu estava relatando a situação, as dificuldades que a gente estava enfrentando, e ela, assim como nós, ela estranhava porque ele sempre foi muito de socializar, sempre foi uma pessoa muito fácil de lidar, sempre muito interativo, e de repente chegou a adolescência e isso mudou. E enfim, cada um com as suas questões ali, né? Nós, enquanto pais também, o nosso espaço de ser humano, né? Conversando com ela, de repente, eu tive uma virada de chave, assim, foi, pra mim, aquilo foi impressionante e ali me veio uma resposta muito forte. Enquanto eu estava relatando a história para ela, de repente, eu tive a impressão que não era mais uma conversa, como se eu parasse de ouvi-la e de repente parecia que tudo que eu falava batia nela e voltava para mim e entrava em mim. Como um espelho mesmo, né? Foi essa a impressão que eu tive ali naquela situação. E de repente, quando eu vi, eu já tava chorando, porque tudo que eu tava falando para ela, na verdade, era para mim. Eu tenho a minha fé, eu sou uma pessoa de muita fé, acredito num ser superior, num poder divino ali, né, enfim, que arquiteta, que comanda ali todas as coisas. Não acredito no acaso, eu acho que não existe acaso. Para mim, tudo tem um porquê de estar na sua vida, tem um motivo daquela situação ter se apresentado para você. E eu acredito na nossa responsabilidade individual para criar as situações, obviamente, né, na maior parte das vezes inconscientemente. Mas somos responsáveis, né? Antes da gente jogar a culpa pro outro, eu creio que a gente precisa fazer essa análise muito cuidadosa e cautelosa, né? De qual é a nossa parte, nossa cota de responsabilidade nesse resultado, que eu não tô gostando. E nesse momento, minha voz parecia um eco, né? Ele batia nela e voltava para mim. E ali eu percebi que, embora eu estivesse tentando educar os meus filhos em conjunto, né? Claro, com meu esposo, de que existe uma força maior, de que a gente não está sozinho, não estamos aqui aleatoriamente vagando nesse planeta, né? Isso é no que nós acreditamos aqui em casa. Que Deus, o universo, o infinito é abundante. Não existe escassez na natureza. Eu gosto muito de tomar a natureza por base porque eu me conecto muito, né, com o natural mesmo da coisa, da vida ali. E eu acho que a natureza é um exemplo muito clássico disso, né? Como diz a Beth Russo do Ponopono, que eu amo, aprendi o Ponopono com ela, sigo e pratico muito e recomendo muito. Ela fala, se a gente é filho de Deus, filha de Deus, nós somos deusinhos, então somos herdeiros de tudo que ele deixou para nós, né? É nisso que eu creio. E embora eu tivesse falando, passando esta mensagem para os meus filhos na fala, no exemplo, na execução, na ação ali do dia a dia, eu estava passando outra informação, bem diferente.
porque eu tinha uma preocupação com a questão do rendimento. Claro, a gente precisa estar atento, ficar alerta com as notas, com o desempenho na escola. Tem N motivos que pode fazer com que a criança não esteja indo bem. Parte dos motivos diz respeito à responsabilidade, ao compromisso da criança, claro, mas parte pode não ser. Parte diz respeito ao externo, ao ambiente, ao que ele está sujeito ali. E uma coisa que vem antes disso tudo, na verdade, né? A gente precisa conhecer de fato os nossos filhos, porque eu tenho dois e assim, cada um é de um jeito tão diferente do outro, são tão únicos, embora tenham vindo, né, do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma criação, são tão diferentes, né? Então a gente precisa respeitar a individualidade. Não é só da criança, é do ser humano. Antes de ser criança, eles são seres humanos. Então todos, eu acho que temos essa igualdade de respeito. E eu estava ignorando esse aspecto do meu filho, né? Eu, embora tentasse ensinar que a gente, só por estarmos aqui, por estarmos vivos, Deus tem um plano pra gente, né? Ele é um pai generoso, ele é um pai amoroso, então não é o objetivo de Deus fazer com que a gente sofra, né? E eu tava falhando em fazer isso na prática com eles, né? Principalmente com esse meu filho especificamente, que estava nessa fase. E o que eu notei, que embora eu falasse de que a gente, né, merece a abundância, de que a gente somos filhos de Deus e por conta disso a gente merece, só por isso, só por estar vivo, por ser uma sementinha dele, a gente já merece, né? Na prática, eu estava estipulando, né, condições ali para ele na época, né, tava querendo fazer umas mechas no cabelo, que a molecada aí faz hoje em dia, e também queria colocar um brinquinho em uma das orelhas, coisas de adolescente, coisas muito comuns, inclusive, né? E, eu quero sair, quero fazer tal coisa, e tudo, eu chego num momento que tudo que ele me pedia, eu atrelava a uma condição. Porque ali eu tava sem alternativa e num desespero de tentar buscar, identificar o que o movia, o que o movimentava no sentido de conquistar, né, o que a gente estava pedindo, no caso, sei lá, um desempenho escolar, né, ali, para poder alcançar o que ele de fato queria, né, o resultado final. Então, chegou um momento que ele começou a entristecer. E nesse dia, nessa conversa com essa nossa amiga, eu percebi, eu tomei ciência disso, e isso foi um choque, assim, pra mim. Porque era assim, na prática, eu tava falando, passando mensagem pra ele totalmente diferente do que eu pregava na teoria. E quantas vezes a gente não faz isso? E assim, só erra quem tá na arena tentando acertar. Isso eu tenho muito claro comigo. Mas me entristeceu de ver que eu tava cega ali em busca de algo que pudesse fazer, ele se empenhar, se dedicar, ou tentar resolver, transpassar algumas dificuldades que ele estava tendo ali e atrelando a isso o que ele pedia. Então chegou um momento que eu não dava mais nada que ele pedia. Eu não tô falando de dar coisas materiais, às vezes era um passeio, às vezes era um sorvete, sei lá. E ficou chato, né? Ficou. Ele começou a entristecer. E quando eu me dei conta disso, graças a Deus, né? Sempre é tempo e tudo é sinal pra gente. E eu senti que Deus usou essa nossa amiga pra trazer a resposta pra mim, mas eu não tive dúvida. Eu saí de lá, passei na farmácia, comprei o negócio pra descolorir, pra fazer as mechas que ele queria. E porque normalmente qual é o padrão? O que a gente costuma fazer via de regra? Coloca a condição pra pessoa alcançar pra depois dar o que ela tá querendo. Mas precisa ser sempre assim? Tem que ser assim o tempo todo? A gente não merece ter nada só porque a gente é a gente? Tudo tem que ter uma condição pra ser alcançado? Poxa, o amor de Deus é incondicional. O amor de mãe é incondicional. A mãe não ama o filho só se ele tirar 10. A mãe não ama o filho só se ele fizer o que ela acha que é certo, só se ele escolher a faculdade que ela acha que tem que fazer. Gente, amor de mãe, mãe que é mãe, ama o filho de qualquer jeito. E não vai ser diferente. Então ali eu vi que eu estava travada, que eu estava cega. E daquele momento em diante eu baixei um pouquinho a minha expectativa. Procurei olhar um pouquinho mais dentro da minha possibilidade,
a essência, o que ele me pedia enquanto pessoa. E é claro, criança pede muita coisa o tempo todo. Então, cabe ao pai, que é o adulto ali da relação, né, o pai e a mãe, analisar e filtrar. Não, isso aqui realmente ele tá fazendo questão já faz um tempo, isso aqui é importante para ele. O que você vai poder atrelar com rendimento? Não, mas você precisa tirar uma nota na prova, sei lá, tirou vermelho, agora precisa buscar uma azul. Como que a gente faz? Não tô dizendo que não é para ter nada disso. O que eu tô dizendo aqui é pra gente olhar com equilíbrio para a situação, né? E também não estou dizendo que o certo é do jeito que eu fiz ou do jeito que eu não fiz. O meu único objetivo é trazer para o pai, para a mãe que está vendo esse vídeo, analisar se o seu discurso está coerente com a sua prática. Porque a gente cria muita expectativa, a gente joga muita expectativa nos nossos filhos e a gente tenta evitar que eles tenham seus tombos, suas quedas, como nós tivemos, porque a gente teve, é dolorido, a gente sofreu, em alguns casos a gente, ali foram gerados traumas nessas situações, e é óbvio que a gente não quer isso para os nossos filhos. Mas a gente precisa entender que a partir de um certo ponto, o pai e a mãe exigem, educam até um certo ponto, a partir de outro, e principalmente quando chega nessa fase da adolescência. A gente só decide até uma parte. Dali para frente é com eles têm poder de escolha. Então, quando você tem essa consciência que às vezes eles vão precisar tomar alguns tombinhos, vão precisar levar alguns chacoalhões da vida, porque a experiência vai ensinar muito mais do que o que a gente fala, né? Quando a gente toma essa consciência, isso ajuda a gente a equilibrar mais a nossa expectativa. E trabalhar buscando educá-los, não em cima do que a gente quer que eles façam, mas dando ferramenta para que eles façam as melhores escolhas. E não a gente decidindo e escolhendo por eles o tempo todo. Né? Eu vi uma matéria esses dias, e foi assunto de muitos memes, inclusive por aí, que os pais, nem sei qual é a geração, tem tanta letra, eu não me recordo agora, dessa geração agora que está entrando para o mercado de trabalho, que os pais estão acompanhando esses jovens nas entrevistas de trabalho. E que as empresas estavam evitando contratar o público dessa faixa etária por conta dessa situação. Então, assim, procurar, buscar, não precisa ser nem como foi na nossa época, mas a gente também não precisa proteger demais, porque a gente protege demais agora e o tombo lá na frente vai ser muito maior. No momento em que eles puderem fazer as escolhas deles, em que eles estiverem na rua vivendo a vida real. Então, falando por experiência, eu tô falando simplesmente como mãe. Trouxe um relato de uma situação que aconteceu comigo e que talvez sirva, né? Talvez te tire desse lugar de sofrimento, de não saber mais o que fazer, de não saber até onde você pode soltar e até onde você precisa controlar, né? É isso. Eu aqui peço muita orientação, converso bastante com o Barbudo Cheiroso, mas a gente precisa aliar o que a gente diz com o que a gente faz, porque é assim que a gente espera que eles se comportem, né? Tendo uma vida alinhada, uma vida saudável, próspera, no sentido de serem seres humanos íntegros, adultos, com o mínimo possível de problema, né? Porque a gente sempre vai ter, a gente sabe que acontece, existe, faz parte. Quem vive tá aí, né? Nem sempre vai dar certo, às vezes a coisa vai dar errado e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. E que isso a gente vai conquistando conforme a experiência. Então, é isso. Se você gostou, se esse vídeo trouxe alguma mensagem para você e você acha que é importante compartilhar com outros pais, peço que compartilhe, dê o joinha, siga a nossa página e o nosso canal para fortalecer as nossas ações, tá bom? Eu espero vocês na próxima. Obrigada.